Olá, a semana no plenário da Câmara foi marcada pela aprovação de medidas provisórias. Uma delas causou polêmica ao permitir o desmatamento da Mata Atlântica para obras de infraestrutura. Outra prorrogou o benefício fiscal para multinacionais brasileiras com filiais em outros países. E teve muita discussão sobre taxa de juros e sobre o crime que chocou o país, o atentado que deixou uma professora morta em uma escola pública. Vamos começar falando do meio ambiente. O plenário aprovou medida provisória que aumenta o prazo para os proprietários rurais aderirem ao Programa de Regularização Ambiental, conhecido como PRA. O PRA é uma espécie de acordo que permite recomposição de vegetação nativa em troca de isenção de multas por desmatamento. Mas para aderir ao PRA, é preciso que antes o proprietário faça sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Só que o prazo para inscrição acabou no final do ano passado. A MP prorroga o prazo de adesão ao CAR até o fim do ano para propriedades com mais de 4 módulos rurais. E até o fim do ano que vem para as que têm área menor. Mas o que rendeu polêmica mesmo foi uma emenda acatada pelo relator que permite desmatamento da Mata Atlântica para a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou de sistemas de abastecimento de água sem necessidade de estudo prévio e de impacto ambiental ou compensação. O governo defendeu o MP, mas anunciou que vai vetar esse ponto, que recebeu críticas no plenário. Não contentes com um projeto que alarga ainda mais o prazo para os desmatadores, vêm as emendas jabutis, que na prática inviabilizam a lei da Mata Atlântica e fazem com que se torne, na prática, impossível o desmatamento zero. Tem jabuti gigante, jabuti para dar presente para grileiro, para facilitar a vida de grileiros. O acordo que nós promovemos para acatar estas emendas foi de que colocamos no texto como acatado pelo relator, mas não há compromisso por parte do governo de sanção e, se houver veto, fica o compromisso de manter o veto. Nós somos contra essa emenda, mas nem por isso a nossa bancada vai votar contrária à medida provisória, nem por isso o nosso governo é contrário à medida provisória. Mas nós declaramos mais uma vez aqui que, fugindo do que foi construído no texto principal, a partir destas emendas, nós nos damos o direito, e até diria eu, as emendas complicadas orientaremos pelo veto do presidente Lula. Outra medida provisória sobre meio ambiente também dividiu a base do governo. Essa MP permite a inclusão da comercialização dos créditos de carbono nos contratos de concessão de florestas públicas. Crédito de carbono é um ativo criado em 1997 na Convenção sobre Mudança Climática em Kyoto, no Japão, e pode ser resumido da seguinte forma: países que não atingiram sua meta de redução de emissão de gases do efeito estufa podem pagar a outros países pela preservação ambiental. Partidos como o PSOL e o PDT se posicionaram contra, com o argumento de que empresas ou países adquirem créditos de carbono em troca do direito de poluir ou desmatar outro lugar no planeta. Mas a maioria do plenário, inclusive o governo, considerou que a medida aumenta o valor da floresta em pé, o que estimula a preservação. Entendo que é importante regulamentar no Brasil o mercado de carbono, mas o que essa MP faz é o contrário, é flexibilizar mais ainda a legislação ambiental e possibilitar que o setor privado acesse o fundo do clima. Nós não preservaremos o meio ambiente com discurso, longe das ações práticas. E é sim o crédito carbono, dentro dessas áreas concedidas, que pode tornar esse processo todo mais atrativo e garantir que o Brasil, que já é uma potência verde, uma potência agroambiental, também possa alcançar novos mercados, estar na vanguarda, estar à frente e garantir que as nossas florestas sejam conservadas com mecanismos modernos e inovadores. Outra medida provisória também aprovada prorroga por mais 2 anos desconto de 9% no pagamento de impostos sobre o lucro obtido por multinacionais brasileiras no exterior. A medida beneficia empresas dos setores de indústria e construção civil. A MP, assim como as demais votadas essa semana, foi editada em dezembro, ainda no governo Jair Bolsonaro. A justificativa foi que a prorrogação do benefício, criado em 2014, ainda no governo Dilma Rousseff, aumenta a competitividade das empresas brasileiras no exterior. A MP foi aprovada de maneira simbólica, mas dividiu a base do governo. O PSOL se posicionou contra, com o argumento de que o dinheiro que deixa de ser arrecadado poderia ser empregado no aumento do salário mínimo. Houve críticas também no PT, o que foi rebatido pelo relator e pelo governo. Mas nós estamos, nesse caso,
falando de renúncias de 4,4 bilhões para quem? Para multinacionais brasileiras de diversos setores. Setor de bebida, quem é beneficiado? Lema, Ambev. Alimentação, quem é beneficiado? JBS, Joesley. A Vale vai ser beneficiada. E por aí vai. 4,4 bi, a justiça seja feita. Esse projeto, essa medida provisória, existe desde 2014 nos nossos governos ainda. E aqui eu faço uma avaliação histórica desse processo. Nós percebemos que aquelas políticas de desonerações não foram apropriadas, não geraram desenvolvimento. Esse benefício fiscal, que de fato existe, não foi criado pelo presidente Bolsonaro. Essa medida provisória apenas prorroga um benefício criado no âmbito do governo da presidente Dilma, dentro da compreensão de que a internacionalização de empresas de um país é importante para o crescimento da economia daquele país e que, para isso, elas precisam de paridade com as demais empresas estrangeiras dos outros países. A melhor política social é a política do emprego. É ela que dá dignidade no ganho do sustento das famílias. E nessa situação em que se encontra a indústria nacional, nós podemos aventar com uma possibilidade, exatamente de garantir benefícios que possa dar à indústria brasileira uma equidade na competição internacional pelos mercados. Essa medida provisória foi enviada para análise do Senado, assim como as demais aprovadas essa semana. Uma delas diminui taxa cobrada de caminhoneiros e motoristas de van e destinada ao Inmetro. Essa taxa se refere ao equipamento de nome complicado, o cronotacógrafo, instalado em veículos como caminhões e vans. Esse instrumento registra ao mesmo tempo a velocidade e a distância percorrida, assim como o tempo de trabalho do motorista e as paradas durante o trajeto. A MP reduz de R$ 207 para R$ 90 o valor da taxa. O plenário também aprovou medida provisória que autoriza a Caixa Econômica Federal a administrar até o fim do ano o seguro DPVAT. Isso inclui a análise e o pagamento das indenizações por acidentes de trânsito. No ano passado, a Caixa substituiu a seguradora líder nessa função. Foi aprovada ainda a MP que altera a tabela usada para calcular os salários de servidores civis e militares em missão no exterior. A medida provisória reajusta os chamados fatores de conversão usados para calcular os vencimentos. Inclui, por exemplo, cidades onde o Brasil abriu representações diplomáticas em 2021 e 2022, como Orlando, nos Estados Unidos, e Marsella, na França. A medida provisória tem por finalidade possibilitar o pleno funcionamento das representações diplomáticas criadas em 2021 e 2022. O voto é pela aprovação da medida provisória, que tão somente permite o cálculo adequado da remuneração dos servidores a serviço da União em representações diplomáticas criadas recentemente, incluindo essas localidades na tabela de fatores de conversão de retribuição básica. Deputados e deputadas aprovaram ainda a medida provisória que prorroga até o final de 2024 contratos temporários de mais de 4 mil funcionários de hospitais federais do Rio de Janeiro. A MP foi editada porque esses contratos terminariam no final do ano passado, o que poderia até inviabilizar o funcionamento de hospitais como o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, e o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA. Ela é extremamente relevante, porque, sem dúvida nenhuma, é ela quem estabiliza o atendimento nas principais unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro, no INCA, no INTO, nas principais unidades do Estado, nas unidades federais do Estado do Rio. Também ela é uma medida de extrema urgência, visto a possibilidade de calamidade pública dentro desses hospitais com a falta desses profissionais. Mas a semana no plenário não foi só de votações, teve também muito debate político. Um dos assuntos foi a taxa de juros. No dia em que o Banco Central divulgou a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, o líder do governo na Câmara questionou os critérios e o desempenho do órgão, que foi rebatido pela oposição. A lei que concedeu a autonomia do Banco Central caberá à autoridade monetária zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. O presidente do Banco Central não é
maior do que o Brasil. Independente dos esforços que estão sendo feitos pelo governo, pelo ministro Haddad, para dar estabilidade fiscal e social do país, ele mantém-se indiferente a tudo isso. Eles insistem em continuar batendo na taxa Selic, como se isso fosse ajudar. E como se a taxa Selic estivesse no patamar de 13,75%, como se fosse alguma vingança do presidente Roberto Campos Neto contra seu governo. Roberto Campos Neto foi eleito um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo. É uma pessoa qualificada, é uma pessoa que sabe que a taxa de juros não se modifica ao bel prazer de um governante qualquer, que na verdade busca um culpado para o seu fracasso. Outro tema que gerou discussão foi o crime que chocou o país essa semana. O assassinato a facadas de uma professora em uma escola pública de São Paulo por um aluno de 13 anos. O atentado motivou debate entre quem defende punição mais rigorosa para adolescentes infratores e quem defende medidas preventivas, como maior atenção à saúde mental dos alunos. A proliferação de discursos de ódio na internet também foi apontada como uma das causas da violência nas escolas. Está na hora de discutir a reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está na hora da gente discutir a redução da maioridade penal. Estamos cansados de ver pais de família, mães, chorando a morte de seus filhos. Ninguém aguenta mais. E esse discurso falacioso de que falar são vítimas da sociedade, não são vítimas da sociedade. Vítima da sociedade é essa professora que morreu, assassinada covardemente por um assassino. Esse é um problema complexo, que passa pelo aumento de violência nas escolas públicas do nosso Brasil. Esse é um problema que também passa pelo aumento de grupos de ódio que vem pregando violências como essa na internet e nas redes sociais. Mas esse também é um problema que advém da falta de atenção a questões de saúde mental. Na rede estadual de São Paulo, apenas para trazer um exemplo, durante a pandemia, de cada 10 estudantes, 7 apresentaram sintomas de depressão, de ansiedade. E esses foram os principais destaques da semana no plenário da Câmara. A gente se vê semana que vem. Até lá!